Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, no YouTube. A você que já é um inscrito, a você que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui e não esqueça de ativar o sininho para as novas notificações. Sou o pastor Josenildo, estou aqui mais uma vez para contribuir com o crescimento acerca do reino de Deus, onde tenho hoje por objetivo de trazer aqui um ensino breve acerca daquele que é chamado por Deus. Então o tema do ensino de hoje é 5 itens para um obreiro de sucesso. Se você quer ter sucesso na sua chamada, fica comigo aqui, eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Encontra-se no 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15, onde diz: procura te apresentar a Deus como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo, ele tinha como líder uma preocupação muito grande de instruir os seus liderados. Então ele escreve a Timóteo com o objetivo de prepará-lo, de deixá-lo apto para a vocação qual foi chamada. E hoje eu quero aqui trazer esse estudo como objetivo para o crescimento, para a contribuição de você que tem sido vocacionado por Deus. Sabemos que o princípio de tudo é ser aprovado por Deus, é ser chamado por Deus. Mas para ter sucesso na carreira, não basta apenas ser chamado por Deus. É preciso também a dedicação do obreiro, a dedicação daquele que é vocacionado pelo Senhor. Todos querem ser um obreiro de sucesso. Todos querem ter sucesso na sua chamada. Mas a pergunta é: será que todos estão aptos, preparados? Quando a gente olha a igreja do Senhor, nós vemos que todos tiveram oportunidade. Mas é normal ver uns prosperar e outros ficar no que está. Quando olhamos a igreja de Atos dos Apóstolos, quando a igreja separa os diáconos, de 7, 3 se destacam e os demais ficam no anonimato. E poderei citar alguns deles aqui, como por exemplo, Filipe se tornou um grande evangelista através das suas mãos. Samaria foi sacudida pelo poder de Deus. Estevão, outro obreiro também que teve sucesso, embora seja curta a sua carreira, mas está em evidência, se destacou-se, enquanto outros foram muito importantes, mas continuaram no anonimato. Então é comum ver na igreja uns crescerem e outros permanecerem no que está. E sabemos que isso é muito importante, a dedicação do obreiro em relação ao seu vocacionado. O que Paulo está dizendo aqui, procura-te apresentar a Deus. Essa palavra procura, no grego, o verbo está falando acerca de se doar os 100%. É como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo: olha, você precisa dar o seu melhor, você precisa entregar o seu 100%, para que assim você venha obter sucesso no seu vocacionado. Então procura, então dá o seu 100%. E sabemos que aquele obreiro que não se doa os 100%, não existe aquela entrega, fica pela metade no seu chamado, sabemos que ele vai ficar para trás. Enquanto aquele que se doa, entrega o seu 100%, ele vai ser um obreiro que vai ter sucesso no seu chamado. E hoje aqui eu quero, à luz das Escrituras de Deus, falar dos 5 itens. E eu gostaria que você pegasse o papel, a caneta, e agora anotasse esses 5 pontos, esses 5 itens que eu tenho certeza que vai ajudar a sua carreira, vai fazer toda a diferença na sua vida. Então anote aí, o primeiro item para um obreiro de sucesso: saber ouvir. Isso mesmo.
como é importante saber ouvir. A palavra de Deus, ela vai falar muito sobre a questão do saber ouvir. É muito importante. Eu separei alguns textos aqui, veja comigo, em Provérbios, capítulo de número 1 e 5, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Provérbios 1 e 5. Veja o que diz acerca do ouvir. Capítulo de número 1, versículo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Para o sábio ouvir e crescer em doutrina, e o entendido adquire sábios conselhos. Olha como é importante o saber ouvir. Nós vamos ver inúmeros casos acerca de pessoas que se deram bem na vida por saber ouvir, como também inúmeros casos de pessoas que acabaram no fundo do poço por não saber ouvir. A Bíblia diz que quando Jesus saía de Jericó, havia no caminho um homem cego, conhecido como cego Bartimeu, o filho de Timeu. Ele não via, mas ele ouvia. E quando ele ouviu falar que era Jesus que passava, ele clamou e foi atendido. Jesus mudou a história daquele homem pela sua audição, por saber ouvir. Agora eu quero pegar um exemplo de Saul, o rei Saul. Deus falou com ele, honrou aquele homem, mas ele não soube ouvir. E quando ele não soube ouvir, por não ouvir a palavra do profeta, ele acabou perdendo o seu reinado. Um certo pastor muito conhecido dizia assim, que aquele que não se assenta para ouvir, no dia que ele colocar de pé, ele não vai ter nada para ensinar. E isso é uma realidade. Sabemos que hoje o professor que dá aula, o médico que atende, um dia foram alunos, pessoas que se assentaram para aprender. E hoje é uma grande dificuldade que muitos passam. Muitos obreiros convocados por Deus com um futuro grande, promissor, mas por não saberem ouvir, acabam comprometendo o seu chamado, o seu futuro. Então, a você, obreiro, que deseja crescer, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Veja, o Josué passou um tempo todo aos pés de Moisés, servindo a Moisés, para depois chegar a sua hora. E quando chegou a sua hora, ele deu conta da sua chamada. Eliseu também passou um tempão aos pés de Elias. Então, se você quer de fato ter sucesso, continue ouvindo, aprendendo acerca do reino de Deus. Continue fiel, leal ao seu líder. Continue sentado, aprendendo, ouvindo, porque quando chegar a sua vez, a sua hora, você estará apto para assim exercer o ofício que lhe foi entregue em suas mãos. O segundo item é o conhecimento. E como se adquire conhecimento? Conhecimento fala de informação. E como se adquire informação? Estudando. Isso mesmo. É muito importante um obreiro ter conhecimento. Como que eu vou exercer um ofício se eu não tenho conhecimento? Como que eu vou executar uma chamada se eu não tenho esse entendimento? E como que eu adquiro conhecimento? Através do estudo da palavra de Deus. E quando eu falo estudo da palavra de Deus, eu não me refiro apenas à Bíblia. Você deve estudar a palavra de Deus, mas você deve também estudar
os livros originais, as línguas, outros livros seculares, histórias. Você deve ser uma pessoa informada. Quanto mais você tem informação, conhecimento, isso vai te ajudar muito. Embora tem uns aí que acham que não deve estudar, tem uns que até contra ao estudo da palavra de Deus, quando a própria palavra de Deus diz que devemos estudar. Veja o que diz, segundo aqui, eu separei um texto aqui, segundo Pedro, capítulo 3, 18, diz: crescei na graça, mas também crescei no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Não está falando aqui que faltou exército, faltou arma, faltou condições, faltou conhecimento. O povo foi destruído. Então, se você quer ter sucesso, obreiro, se você quer se tornar um pastor, se você quer se tornar um ensinador, se você quer se tornar um pregador, não sei qual a vocação é a sua, mas se você quer ter sucesso naquilo que você foi chamado, se entregue ao estudo, se dedique ao aprendizado. Quanto mais informação, mais você vai ser uma fonte que vai dar prazer em poder te ouvir. Amém? Então, essa é a segunda coisa, conhecimento. A terceira, o terceiro item para você ter sucesso é você amar o que faz. Nada melhor do que fazer o que gosta, que ama. Veja, é muito importante quando alguém ama o que faz. Quando existe amor, a coisa se torna mais leve e prazerosa. Isso vale tanto na igreja como também na vida secular. Então, ama o que você faz. Se você amar o que você faz, isso vai se tornar leve, prazeroso. E aqui que está um dos problemas. Nem todos que é chamado e vocacionado por Deus, de fato, ama o que faz. Então, é aqui que muitos ficam parados, estacionados. É importante você amar o que faz. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em Colossenses. Acompanhe comigo para você ver o que diz a palavra de Deus. Colossenses, separei alguns textos aqui. Colossenses capítulo 3, 23. Olha o que diz a palavra de Deus. E tudo quanto fizer, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. De todo o teu coração. Então, se você é uma pessoa que ama o que faz, vai se tornar leve e prazeroso. Se é para ficar na porta, faça com amor, com prazer. Se é para adornar o templo, lavar, faça com amor, isso vai se tornar leve. Se é para pastorear, pastoreie com amor, isso vai se tornar leve e prazeroso. Se é a arte de pregar, você vai ter prazer em estudar, prazer em se dedicar. Para levar uma palavra, você vai ter prazer de passar horas e horas aos pés do Senhor, se consagrando, meditando, estudando, se dedicando. Então, tudo que você faz com amor se torna prazeroso, se torna leve. Amém? Então, o obreiro que ama o que faz, a possibilidade de ter sucesso é grande. Porque se você quer de fato ter sucesso, então ame o que você faz. O quarto item é a unção. Então veja bem, se o conhecimento a gente adquire através do estudo da palavra de Deus, a unção é através de uma vida com Deus. E o que é uma vida com Deus? É uma vida pautada
em oração, em jejum, em leitura diária da palavra de Deus, em devoção, em ouvir louvores, adoração, em participar dos trabalhos da igreja, da casa do Senhor. Escute uma coisa, obreiro, quanto mais você se aproximar de Deus, mais com Ele você vai ficar parecido. Quanto mais você se dedicar de ter uma vida pautada pela palavra de Deus, envolvida com Deus, mais graça e unção você vai adquirir. Então, se você quer de fato ser um obreiro de sucesso, você precisa adquirir essa graça. Você precisa adquirir a unção. Agora você entende por que Eliseu pediu a Elias acerca da unção? Porque ele sabia que sem unção você não pode fazer nada. É através da unção que você vai pastorear, ensinar, pregar, realizar sinais e prodígio e maravilha, através da unção que está sobre a sua vida. Então seja um obreiro que se dedique, tenha devoção, e assim você vai adquirir unção. E com a unção de Deus, você vai ser um homem, uma mulher de sucesso. E o quinto item é a paciência. Isso mesmo. A falta de paciência tem comprometido futuros obreiros, pastores, missionários, missionárias, pregadores, ensinadores, profetas. A falta de paciência tem levado muitos à precipitação, e isso tem atrapalhado muito em relação ao sucesso do obreiro. Veja, o próprio apóstolo Paulo, ele se precipitou. Com 3 anos após a sua conversão, ele resolveu subir por conta própria até Jerusalém. E ele mesmo vai dizer isso em Gálatas capítulo 1. Você vai acompanhar o apóstolo Paulo falando que ele subiu e ele não foi atendido como ele esperava. Apenas alguns viu ele, mas enfim, depois de 14 anos, no próprio Gálatas capítulo 2, ele diz que agora sim foi quando Barnabé recebe ordem de Deus para ir buscar Paulo para o ministério. Então, tenha paciência. Eu sei que você é um obreiro, eu tenho certeza que Deus te chamou, te levantou, você tem um futuro promissor, mas não troque os pés pelas mãos, não se precipite, espera, fica onde você está, espera o tempo do Senhor, espera o tempo do Senhor, porque na hora certa, no tempo de Deus, o Senhor saberá onde te encontrar. Amém? Então aqui deixo a minha saudação, que Deus o abençoe, que esse estudo possa lhe ajudar, a você que é obreiro, a se tornar um obreiro de sucesso. Eu tenho muitos itens, mas apenas esses 5 aqui que Deus tocou no meu coração, aplique na sua vida e eu tenho certeza que você terá sucesso. Continue em frente, siga e cumpra o ID de Jesus Cristo. Que Deus assim o abençoe. Curta esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, é muito importante para o canal, tá bom? Indique esse vídeo a outras pessoas. Mande, envie, compartilhe esse vídeo o maior número que você puder. E me acompanhe aqui. Todos os dias tem um vídeo motivacional aqui no canal, no YouTube, para a sua vida. Nos acompanhe. Que Deus assim o abençoe.